Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Comigo, tudo ótimo. Eu sou o professor Milton e vocês todos sejam muito bem-vindos na nossa nova aula de Educação Física de número 43, para vocês do 8º ano. E na aula de hoje eu preparei uma surpresa bem especial, hein? Hoje nós vamos conhecer o rally. O rally é uma modalidade automobilística de corrida que atravessa grandes quilometragens em áreas selvagens e irregulares. Bem, gente, para conhecer mais essa modalidade, nós faremos uma leitura, também sobre duas grandes corridas famosas, o Rally Paris-Dakar e o Rally dos Sertões. Nós vamos conhecer um pouquinho essas duas corridas, uma na África, principalmente na África, e a outra aqui no Brasil. Embarque em mais uma grande viagem na história do automobilismo. Rally, também conhecido como rally ou rallye, é uma forma de competição automobilística disputada em vias públicas ou privadas, com veículos de produção modificados ou especiais, como picapes, caminhões, motos e automóveis convencionais. Esse esporte ele se distingue por não ser disputado em autódromos, mas em um formato ponto a ponto, no qual os participantes e seus copilotos, conhecidos também como navegadores, eles dirigem entre pontos de controle determinados, ou estágios, de acordo com o trajeto, do começo até o fim. Tem vários pontos que eles precisam passar, partindo em intervalos regulares a partir de um ou mais pontos de partida. Os rallies eles podem ser vencidos por percorrer o trecho no menor tempo possível, um rally de velocidade, ou percorrer o trecho dos estágios mais próximo possível de um tempo pré-determinado, um rally de regularidade, ou também por completar o número de voltas antes. Tipos de rally. Existem dois tipos originais de rally. O rally por etapas, simplesmente conhecido como rally, e o rally de regularidade. Desde a década de 1960, os rallies por etapas têm sido a forma profissional do desporto, a forma mais conhecida. Eles consistem em competições de velocidade em trechos de estrada fechados ao tráfego. Variam entre montanhas, estradas de asfalto, a trechos em floresta, neves e gelo e também pela areia do deserto. Escolhidos para oferecer um desafio à equipe e avaliar o desempenho e a viabilidade do veículo. A natureza imprevisível das etapas e o fato de os veículos semelhantes a esses veículos que nós temos à venda no mercado, atrair um grande interesse de espectadores, especialmente na Europa, na Ásia, na Oceania. Uma variante dos rallies é designada de rally sprint. Os rallies sprints eles são muito curtos, eles são bem mais curtos que os rallies normais, e geralmente consistindo em até 3 etapas, não excedendo os 10 quilômetros. Devido à sua curta distância, eles são são bem mais econômicos e mais atrativos aos pilotos amadores. Rally de regularidade. O rally de regularidade ele é a forma original do desporto. Ele é praticado, disputado em rodovias abertas ao tráfego normal, no qual a ênfase não é a velocidade máxima, mas a administração do tempo e navegação, além da fiabilidade do veículo, em geral percorrendo estradas difíceis e longas distâncias. Consistem nos dias de hoje geralmente em eventos amadores. O Rally Rota dos Vinhos Verdes, por exemplo, é um rally de regularidades. Rally de navegação. Outro tipo de rally é o rally de navegação, como um Rally Dakar, o mais famoso de todos, para quem por acaso já tenha ouvido falar dele na internet ou na televisão. Uma prova no qual são dados pontos de partida e de chegada e alguns pontos de passagem obrigatórios, chamados de waypoints, tendo os pilotos a escolher o melhor trajeto para cumprir a prova. São disputados fora da pista, geralmente atravessando o campo e o deserto.
Olha, aqui nós temos uma foto do Rally Dakar, né? Era considerada a corrida mais perigosa do mundo. Rally Cross. Existem também a modalidade dentro do rally chamada Rally Cross, que é uma corrida de circuito em terreno misto, né? Mistura terra com o terreno de asfalto, uma estrada normal, né? Então eles vão misturando esses trechos. Em que os pilotos partem agrupados em 6 por cada manga, né? Dando 3 voltas nessa pista, vencendo o piloto mais rápido. Nesses circuitos existem em determinada altura, né, uma pequena variante do percurso mais lenta, que cada piloto terá que passar uma vez, ficando a seu cargo quando efetuar, né, uma volta. Pessoal, então, esse é um texto português, né, com português de Portugal, então vemos alguns termos também um pouquinho diferentes. Então, manga deve ser como se fosse uma volta, né, ou uma partida desses 6 personagens. Mas vamos lá, seguindo nossa viagem, né? Seguindo nossa aula, vamos conhecer agora o trial. Muitos dos primeiros rallies, eles eram chamados de trials, e alguns ainda o são, apesar do termo ser utilizado atualmente para descrever uma forma de esporte, né? De desporto motorizado, que consiste em subir um morro íngreme e escorregadio o mais rápido possível. Atualmente, né, são disputados por veículos totalmente modificados, porque se ele tombar, né, eu imagino que sejam alguns veículos que têm aquelas grades de proteção também. Se ele tombar, se ele rolar, pelo menos o piloto vai estar protegido, né? Espero. Campeonatos de rally. O principal campeonato de rally é o Campeonato Mundial de Rally, mas também muitos países têm os seus próprios campeonatos nacionais, como o X Game nos Estados Unidos, o Campeonato Brasileiro de Rally no Brasil, né? Ou o Campeonato Nacional de Rallys de Portugal. A competição internacional mais antiga é o Campeonato Europeu de Rally. E o Rally Dakar, né? Ou simplesmente, também conhecido como Dakar. Anteriormente, né, conhecido como Rally Paris-Dakar, é a mais longa prova de rally do mundo. A maioria dos eventos desde o início de 1978, foi realizada em Paris, na França, seguindo até Dakar, no Senegal. Mas devido à falta de segurança num país chamado Mauritânia, os organizadores cancelaram a disputa em 2008, realizando os eventos seguintes, de 2009 a 2019, na América do Sul. Então, pessoal, eu dei uma olhadinha, né, no momento de fazer essa aula, eu dei uma olhadinha no mapa, só para dar uma olhada onde que seria exatamente qual parte da África, né? Fica lá no norte da África, onde que seria essa cidade de Dakar. Então, seguindo a nossa aula, né, a edição de 2020 foi realizada na Arábia Saudita. A competição ela é aberta a participantes amadores e profissionais, sendo os amadores, né, sendo que eles representam cerca de 80% dos participantes. Olha, aqui só numa imagem, numa foto, né, nós vemos que o pessoal disputa com um carro bem modificado também, né, bem adaptado, e motos também, né? Imagina só andar num lugar desse de moto. Só que isso deve ser bem perigoso, gente, porque isso é uma imensidão de areia, né? Não é só esse trechinho aqui, não. Então, se ele se perder, né, aí fica complicado. Mas eles têm equipamentos de navegação, então não é tão simples assim também. Mas continuando agora, né, vamos conhecer um rally brasileiro, o Rally dos Sertões. O Rally dos Sertões é uma competição brasileira de rally que acontece anualmente, né, e tem duração de 10 dias. Normalmente, né, as 4 primeiras etapas são válidas para o Campeonato Brasileiro de Rally Cross Country. E aqui nós já vemos, né, um carro modificado, adaptado para corrida também. Esses pneus, olha, tem não sei como é que chama, os dentes grossos aqui, sei lá, uns pneus... Bem, é um pneu bem adaptado para andar na terra, né? Só que já no cenário brasileiro. Bem, além da competição que envolve carros, caminhões, motos, quadriciclos e UTVs,
Os Sertões também é conhecido por levar ação social e ambiental para locais por onde a prova passa. O rally ele leva uma caravana de quase 2.000 pessoas por edição e movimenta todos os setores da economia das cidades por onde ele passa. Federação Internacional de Automobilismo. A Federação Internacional de Automobilismo, né, no português brasileiro ou em francês, como normalmente é conhecida, ou conhecida como FIA, né, que vem da Fédération Internationale de Automobile, enfim, é uma associação não lucrativa, originalmente criada em 1904, e representa interesses sobre automobilismo e uso de automóveis. Então, pessoal, espero que tenham gostado de conhecer um pouquinho, né, sobre essa modalidade, sobre os ralis. Conhecemos um pouco hoje sobre a história e as características do rally, um esporte automotivo onde grandes percursos selvagens são percorridos pelos pilotos e seus navegadores com seus veículos. Façam as atividades propostas para a aula de hoje, mantenham-se ativos e tenham uma ótima semana de estudos.